Bem-vindos e bem-vindas a mais um Instante Cinemec. Hoje para falar de um dos principais diretores franceses de todos os tempos, talvez pouco reconhecido no Brasil por parte da população, né, que não acompanhou a trajetória desse mestre da comédia, Jacques Tati. E vai ser uma jornada bem legal porque são poucos filmes, né? O Jacques Tati dirigiu ao longo da sua vida 5 longas, um filme para TV e 2 curtas-metragens. Então é uma filmografia bastante enxuta, mas que desperta grandes reflexões e principalmente ótimos filmes, né? Dentro desses poucos que ele fez. E para conversar sobre o Jacques Tati, está aqui o meu amigo, cara que conhece muito de literatura. Eu acho que um dos que mais conhece literatura, que eu conheço pelo menos, tá? Um leitor voraz, né, de tudo que está saindo, inclusive aqui no Brasil e fora do Brasil também. Cara que é jornalista, historiador, doutorando atualmente, né? Isso aí. Jonas Migoto. E aí, Jonas? E aí, Alexandre Macari. Para mim é uma honra estar aqui nesse canal. E já é sucesso, né, nessa plataforma. Acho que tu está precisando conhecer mais pessoas, se eu tô no topo da lista de leitores, então acho que dá para conhecer um pouco mais de gente. Ah, mas olha que eu conheço gente, hein? Olha, de literatura... Mas é isso, é. Jornalista não praticante, historiador, doutorando mesmo. Servidor público, importante, tudo isso, secretário, né? Tudo isso entra no currículo, né? Biografia, né? Mas tá feliz, né? Tô feliz, cara, na medida do possível. Medicado. Medicado, tô feliz, né? tô bem. Teu time tá te dando alegrias também? É que não sei quando vai ao ar isso, né? Mas hoje... Hoje não. Hoje o quinteirismo... O Quinteiros pode ter se demitido já quando esse vídeo for ao ar. Mas hoje ele vem de uma partida fraca, né? Mas foi um começo empolgante. Mas... Calor de Santa Maria, aí, Calor 40 Santa e poucos Maria, graus. 47 graus hoje. É absurdo, né? Já tá suando aqui no Tá começo suando, do vídeo. Até os vídeos anteriores que a gente lançou aí, eu tô pingando, né? Terminar ensopado aqui, mas beleza. Vamos mudar o nome do quadro, né? Ensopado com Macari. Pela amizade a gente faz isso, né? Show de bola. E, bom, quando eu te convidei, pensei, né, em convidar alguém para falar sobre o Jacques Tati, não me veio outro nome na cabeça, né? Primeiro que Porque não deve ter 4 pessoas. Exatamente. Dele. Primeiro que eu fiquei pensando, quem teria visto a filmografia completa do Jacques Tati aqui na cidade de Santa Maria ou arredores, né? São poucas pessoas, certamente, né? Se é que tem alguém, além de ti e de mim, que assistiu todos os filmes dele, né? Pois é, não sei, eu não conheço. Agora sim, eu não conheço mais ninguém. Talvez o espectador conheça, né? Conheça, né? Porque é um cineasta muito conhecido e nós admiramos muito o Jacques Tati. Uma rica história com ele. E essa história... Quando é que começou a tua história, então, com o Jacques Tati? Bom, eu e ele não temos exatamente uma história. Mas com a obra dele? Com a obra dele tem uma história. Foi em 2019, né? Inclusive foi o ano que eu assisti a toda a filmografia dele. E por isso, talvez a minha memória hoje não esteja tão afiada, né? Faz 6 anos, pelos meus cálculos rápidos aqui, 6 anos de que eu assisti esses filmes. Mas foi porque um professor meu, quando eu fazia faculdade de História, eu e ele, nós estávamos querendo fazer um trabalho juntos para apresentar num evento. E a gente estava pensando num diretor que a gente pudesse escrever sobre, assistir toda a filmografia e fazer algum tipo de análise. A gente pensou em algo em relação à comédia. E aí esse professor me apresentou o Jacques Tati. E eu tenho a honra de dizer que esse professor é Alexandre Macari. Poxa vida. Aí eu fui obrigado a assistir esse box. Vamos apresentar aqui, ó. Que tristeza pra ti, né? Isso aqui passou um tempo na minha casa, ó, exatamente esse aqui. Ficou um tempo na minha casa, assisti toda a filmografia. Então, eu nem conhecia Jacques Tati, pra ser bem sincero. Aí Alexandre Macari me apresentou, assistimos a toda a obra de Tati para escrevermos um trabalho juntos, então. Trabalha aí para um evento em Londrina, né? Em Londrina, conheci Londrina também. Legal. Cultura visual. Bela cidade. Bela cidade. E na imagem, exatamente, né? E perfeito. O artigo está disponível, inclusive, né? Está disponível, acredito que sim. Espero que sim, né? Está disponível no site do evento. Aí, se tiver alguém com coragem e curiosidade para querer ler esse artigo, né? Link aqui na descrição. Vou colocar. Se existe. Cara, mas assim, eu lembro que eu conheci o Jacques Tati
um pouco antes de ti, né? Você conhece todos, né? Não, Exatamente. eu gostaria de conhecer todos, mas não conheço. Mas lembro que eu loquei o filme Meu Tio na SESMA, cara. Na época que a SESMA, que é uma cooperativa dos estudantes aqui da cidade de Santa Maria, né? Que ficava numa casinha ali do lado da antiga reitoria da UFSM, né? Do lado do garajão. Não é da minha época. Não é da tua época, tu já pegou a SESMA numa sede grandona, né? Pois é, e aí eu lembro que lá eles tinham assim um catálogo de VHS, eu já comentei aqui falando sobre o Bergman, né? Eu e o Fabrício aqui, né? A gente comentou sobre isso e eu lembro que eu coloquei esse VHS e foi assim, foi quase instantâneo assim a paixão pelo diretor, porque o Meu Tio é um filme referência, assim, a gente vai falar sobre ele depois também, mas é um marco da história do cinema, né? Tanto pela abordagem que o Tati faz, mas também pela capacidade inventiva, né, de produzir som, imagem, né, dentro de um lugar que parece que não tem história, mas né, eu acho que é justamente aí que recai, né, a importância desse diretor, né? E eu lembro que gostei muito, mas na época não tinham outras possibilidades de outros filmes do Tati. Lembro que tinha o Playtime, também em VHS, mas eu não vi naquela época, e não sei se tinha mais algum. Era pouco, assim, é difícil conseguir. E aí quando a Obras Primas lançou esse box, né, com a filmografia completa, porque além dos filmes do Tati tem ainda alguns curtas-metragens que o Tati é só ator, né, que ele não sei se chegou a ver esses também, né, mas ele não dirige, ele tá lá como ator, né, e aí é muito importante essa obra que a Obras Primas lançou, porque é o que nós temos de Jacques Tati em boa qualidade, inclusive, né? Os filmes foram remasterizados pelo Meu Tio, né? Que é o nome do estúdio que fez a... Achei que tinha sido... Não foi Meu Tio. Não. Meu tio acho que nem gosta de cinema. Mas daí, né, a Obras Primas conseguiu fazer esse belo trabalho. Nos Estados Unidos tem uma obra completa também da Criterion, que também é... O box é lindíssimo também, assim, para quem tem curiosidade. Eu vou deixar aqui, né, a imagem dos box, né, para quem quiser ver depois. E a obra do Tati, né, Jonas, é aquilo, né, é difícil, apesar de ser poucos filmes, né, cara, é difícil contar a história desses filmes, né, por mais, sei lá, tentativa de sinopse que se queira fazer, né. Não sei assim, qual é a tua impressão assim geral assim da obra do Tati, assim, quais são os temas assim que tu acha que ele mais destaca assim na filmografia? Sim, eu concordo contigo, porque quando eu tento puxar na memória uma linha do tempo narrativa assim dentro de um filme do Tati é muito difícil, porque não é aquela história linear que a gente está acostumado, com algum arco assim dentro do filme, ou primeiro, segundo, terceiro ato, o jornada do herói, essas coisas todas, não tem, né? São meio que as coisas vão acontecendo de maneira meio caótica, algumas mini sketches dentro de um mesmo filme, mas a gente percebe que mesmo assim não é uma obra vazia só para mostrar atrapalhadas de um cara ali. Tem questões muito profundas, assim, que a gente percebe que toca. É um cinema bem autoral, né? E a gente percebe que toca na composição do Tati, que, por exemplo, a questão da modernidade, da vida moderna, do esvaziamento das relações, da relação ser humano-tecnologia, esse tipo de questão toca muito ele quando ele vai compor praticamente toda a sua filmografia. Mas acho que a gente vai falando mais nisso conforme vamos avançando nos filmes, mas eu percebo que é uma questão pessoal dele, assim, criticar esse modo de ver essas relações na modernidade. Porque o Tati ele produz justamente no pós-guerra. Isso. Né? Então, o Tati nasceu em 1907, faleceu em 1982, ou seja, nasceu em 1907. Ele começa a dirigir filmes depois de ter 40 anos. Ele começa tarde, assim, na sua carreira como, né, realizador. E tu falou da questão do cinema autoral, eu acho que isso é fundamental, porque, de fato, assim, ele era visto, assim, como é um autor de comédias na França, ali logo do período
da década de 50, com o carreiro do cinema, com aquela política dos autores e tal, o Tati ele era visto com um certo olhar assim de um diretor importante e tal, mas né, não assim um dos grandes realizadores, né? Porque fazia comédias, né? Se bem que o Chaplin é um que fazia comédias, o Buster Keaton é outro que fazia comédias, né? E o Tati, ele é um realizador que se inspira muito tanto nesses dois cineastas aí, mas também no Max Linder, que é um cineasta francês lá do início do cinema mudo, né? 1910, por aí, ele faz seus principais curtas-metragens. E eu lembro que o próprio Tati, ele, em algumas entrevistas, ele fala dessa relação que ele tem com o Buster Keaton, com o Chaplin, mas principalmente com o Max Linder. E uma outra coisa que é importante para a gente pensar sobre essa questão do autor, que é algo que a gente vê hoje com alguns cineastas, como o Francis Ford Coppola, por exemplo, que é a importância do cineasta ter o poder do controle criativo da sua obra. Não deixar na mão de um produtor, por exemplo, ter o corte final. Isso a gente vê inclusive em filmes de super-herói, né, Jonas? Tem alguns filmes de super-heróis aí que tem o diretor lá, mas tem o produtor que manda, sei lá, cortar o filme ao meio e fazer absurdos. Então eu acho que essa questão do controle artístico é uma briga que o Jacques Tati foi um dos que primeiro conseguiu assim ter um certo poder, né? O outro foi o Orson Welles também, né? Que teve muitos problemas também ligado a isso, mas o Tati é um desses cineastas que a gente pode colocar como referência, né? Hoje, e o próprio Francis Ford Coppola, né? Numa visita que ele fez no Closet da Criterion Collection, ele fala sobre isso e sobre o Jacques Tati, né? O quanto que o Tati investiu o seu próprio dinheiro para fazer seus filmes, né? Então, isso pode ser algo positivo, né, do ponto de vista artístico, mas pode gerar problemas, né? Que é o que vai acontecer num dos filmes que a gente vai falar dele aqui, né? Falaremos. Vamos começar aqui a nossa jornada, então. Nossa prateleira, como é que é o quadro? Você não apresentou ainda. Eu sempre esqueço, né? O pessoal sempre me pergunta. Já vai virar um meme isso aqui, né? Eu tenho que falar, né? Bom, você que está vendo sabe que o estante Cinemec, ele tem uma estante com prateleiras, né? A gente vai colocar, então, os 8 filmes do Tati dispostos nessa prateleira, tendo uma certa uniformidade das prateleiras, né? São 8 filmes, a gente dividiu em 3 prateleiras, sendo que no topo da prateleira terão 2 filmes, no meio 3 filmes e mais abaixo mais 3 filmes, totalizando aí sim 8, né? E conforme a gente vai falando, a gente já vai colocando eles na prateleira. Perfeito. Né? Eu acho que fica mais organizado e para ter uma ideia da estante também fica legal. Nada impede que a gente coloque o filme, sei lá, na prateleira do meio e depois baixe ele. Baixe ele, ou suba. Ou suba. Perfeito. Subir é mais difícil, né? Será? Eu acho. Mas tudo bem. Essa é uma discussão. Essa é uma discussão, né? Bom, primeiro filme, dirigido pelo Jacques Tati, 1947, Escola de Carteiros. Eu vou falar os títulos em português, tá? Sim, perfeito. Não vou me aventurar aqui a me enrolar no francês. Tenta. Né? L'École des Facteurs. Bonito. Não sei se está certo, né? Mas a tradução é Escola de Carteiros, né? O curta-metragem do Tati, aí cerca Ter feito um Duolingo para participar aqui antes, né? Pois é. Uma revisão completinha. Pois é. Pronúncia. Se o Duolingo nos bancar, aí a gente, né? Anunciar no canal aí. Mas assim, curta-metragem de 16 minutos mais ou menos. Sim. Tá? Então, primeiro filme dirigido por ele. É uma obra referência, assim, que apresenta alguns elementos que dão indício do nascimento de um personagem, mas esse personagem ainda não existe. Ele vai existir mais tarde, vamos falar o nome dele mais tarde, né? Porque aqui estamos falando de um carteiro, né? Ou seja, de um trabalhador que passa por diversas situações desastrosas enquanto tenta aprender a entregar as cartas da maneira mais eficiente. E isso é a sinopse do primeiro filme, que também está aqui, né? Na obra completa do Tati, né? O que tu lembra desse filme? Assim, ó, eu posso estar cometendo um grande equívoco aqui, mas pelo que eu lembro, esse primeiro curta, depois ele vai ser quase que totalmente reaproveitado, inclusive quase todas as cenas
pro primeiro longa. Então eu não sei nem se ele merece estar aqui, porque ele vai ser refeito de uma forma muito melhor depois. Se eu não me engano é isso, né? Essa jornada desse carteiro no próximo filme que comentaremos, inclusive com as mesmas cenas que foram gravadas para esse curta, ele vai ser expandido, vai ser ampliado, melhorado, aprofundado. E então é um curta que a gente pode deixar para falar, inclusive, dessa história desse carteiro quando falar do filme. Então por isso que eu acho que poderia colocar lá embaixo já. Já tá botando o filme, o primeiro filme Tati lá embaixo. Mas porque ele vai ser melhorado, né? Ele vai ser refeito, melhorado. Então... a gente pode até pensar assim, né? Não é um filme ruim, né? Não, pra mim é o melhor, inclusive. Mas depois ele fica melhor, né? Porque assim, a ideia é aquilo que tu falou antes, né? São vários esquetes falando dele, né? Treinando para ser um carteiro. Tem aquela cena de perseguição que tu lembrou que tem nos dois filmes, mas uma perseguição que... Na verdade não é uma perseguição, o Tati tá pedalando, é um carteiro que tem uma bicicleta, né? E a bicicleta é uma ferramenta importante para esse trabalho, porque é uma área rural, né? Muito difícil. Eu tô maluco ou são as mesmas cenas mesmo? Olha... São, né? Eu não tô maluco, não. Eu lembro só. Algumas cenas são muito... Se não são as mesmas, são muito parecidas. Porque tem uma cena que tem nos dois filmes, que é uma cena marcante, que ele tá lá pedalando e tá tendo uma corrida de bicicleta. Isso, ele ultrapassa. Ele ultrapassa, ele é mais rápido que os ciclistas profissionais ali. É isso, Então, né, tem algumas sacadas que são muito próximas realmente, né? Agora, se são as mesmas, eu não cheguei a pesquisar, tá? Minha memória diz que são. Acho que na época eu pensei, olha aí, ó, reaproveitou. Mas colocou uma historinha um pouquinho mais fechada, né? Nossa, é outra história. No que a gente vai comentar, que é... Vamos já falar dele junto? Vamos falar junto, isso. Tá, mas já... Quer colocar isso aí numa prateleira? Já deixamos embaixo, então, também por ser um curta-metragem. Isso. Vamos colocar isso também. Por ser um curta também, né? Por ser um curta. Não desvalorizando os curtas. Primeiro filme como diretor, né? Começando, aprendendo. Mas não que seja um filme ruim, pelo contrário, é um baita filme. Aí eu falei, pode subir, né? Pode subir. Pode subir. Mas dificilmente vai subir porque tem o segundo filme dele, então, que é um longa-metragem chamado Jour de Fête, que significa o dia de festa, mas que no Brasil foi lançado como O Carrossel da Esperança. Ou da Desesperança. A gente pode problematizar. Pode problematizar isso, né? Foi mal colocado o título. Porque dia de festa, né? Dia de festa, deixa dia de festa. Filme de 49, então. O primeiro longa do Tati, né? Não tem o Monsenhor Hulot, que é esse personagem icônico que vai ser criado para o filme seguinte, mas tem o carteiro. Justamente o mesmo carteiro do filme curta-metragem anterior que o Jonas destacou. E conta a história, então, desse carteiro, numa pequena cidade, que tenta modernizar o seu serviço a partir de uma inspiração que ele viu de um filme que estava passando, né, numa festa em que tinha lá um carrossel, um cinema e outras atrações, né, essas festas que são itinerantes, né, e que passou nessa cidadezinha aí que fica bem no meio da França, né? Então, o que tu lembra desse filme? Esse eu lembro um pouco mais. Acho que é o filme que eu mais lembro, porque acho que foi o único que eu assisti mais de uma vez, inclusive. Então eu vou falar um pouco mais sobre esse filme, porque alguma coisa eu lembro, porque tem, como tu falou, tem uma feira que chega na cidade, é uma cidade que vive ali a sua vida pacata, uma cidade muito pequena, e quando chega essa feira, e esse carrossel, que é o Carrossel da Esperança, do título, ele é muito simbólico no filme, o carrossel, toda a vida daquela cidade acaba sofrendo uma grande alteração. É como se fosse a chegada assim, do moderno, acredito que ele queira trazer esse tipo de ideia. Porque é um carteiro também que vive ali no seu ritmo, as informações demoram a chegar, o carteiro entrega as suas cartinhas ali devagarinho, com a sua bicicleta e tudo mais. Mas junto com a feira tem um cinema, e quando ele vai para o cinema, aí mostra o método estadunidense de entrega de cartas. E aí o carteiro é um super-herói, o carteiro entrega de helicóptero, tem o concurso do carteiro mais bonito. E aí ele acaba sendo engolido, né, por essa pressão de acelerar o seu trabalho, e a vida começa a ficar mais acelerada como um todo naquela cidade.
Eu lembro também que ele, no começo do filme, ele era uma figura totalmente inserida naquela comunidade pacata, quase como um herói, mas conforme o pessoal vai tendo contato com essa vida mais acelerada, ele vai também sofrendo uma certa decadência, se estraçalhar todo, assim como, pô, não dou conta, não consigo ser esse cara super eficiente que esses novos tempos estão cobrando de mim. E tem uma personagem que representa muito a recusa a esse moderno. Não sei se tu lembra uma senhorinha que aparece de vez em quando. Ah, e sim. ela sempre faz uns comentários meio ácidos, assim, contra toda essa novidade. Parece ser meio a fofoqueira da cidade, né? Aquela que fica só olhando, né, de fora. Ela é uma observadora do Isso. filme. E aí ela faz essas pitadinhas meio ácidas contra tudo isso de novo que tá chegando. E aí, por que eu disse que o Carrossel é um símbolo? Porque a virada dele, depois que ele tá em profunda decadência, ele faz... Pelo que eu lembro, né? Um treinamento no carrossel, o cavalinho deixa de ser um cavalo e vira bicicleta, e aí ele fica mais rápido, aí ele consegue dar conta, e aí que ele vai conseguir ultrapassar aqueles ciclistas que estão disputando uma corrida, ele vai virar um carteiro super eficiente e tudo mais. E então acaba sendo esse símbolo que quando a cidade muda é porque o carrossel chegou, é porque a feira chegou, e aí ele acaba incorporando esses métodos estadunidenses super rápidos. Mas o filme não fica com a mensagem de que isso é o correto. Na verdade, a grande mensagem é uma crítica a isso, porque no final também dá tudo errado, se não me engano. E a cena final é inclusive a feira indo embora, né? E o carrossel indo embora. É a cabecinha do cavalo ali saindo e um gurizinho correndo atrás do cavalo. Então, tu vai pensar de uma forma superficial, é só uma bobajada, né? O carteiro ali atrapalhado, mas tem uma profundidade muito grande nesse filme. Não sei se você quer falar um pouco, enquanto eu tento lembrar. Não, vamos trocando ideia, né? Porque eu lembro que nesse filme, primeiro que remete àquela curta-metragem, é impossível, quem assistiu o curta não consegue desconectar desse, né? Agora, se tu não viu o curta e assistir esse primeiro, aí talvez tu tenha até outras questões mais cômicas, né? Que possam saltar aos olhos. Mas eu lembro dessa questão que tu falou dele ser um trabalhador inserido naquela sociedade, tem muito esse lado humano presente, e a mecanização e todo aquele processo lá da entrega, da forma da agilidade, né, da própria... Não é uma robotização, mas é quase como se fosse, né, um processo em que o que antes era feito com o lado humano se perde em prol da velocidade e da agilidade dentro do processo. Tanto que os moradores, isso eu lembro bem, eles ficam falando, o nosso carteiro está tentando inserir o método americano de entregas. Isso. Eles ficam falando isso, né, conforme ele vai passando, né, e mostrando que está muito rápido, né, porque ele já não tem mais a troca com aquelas pessoas e, de certa forma, ele deixa de... se rompe, de certa forma, aquele elo com aquela sociedade também. Se eu não me engano, a senhorinha fala alguma coisa tipo, não é porque é americano que é bom. Exato, exato. Uma crítica a esse progresso. O progresso nem sempre é algo positivo. Né? E também a própria questão do cinema, né? Aqui entrar o cinema dentro do cinema, né? Ou seja, aquela passagem, né, que ele vê na feira mostrando esse método de entrega, né? Porque o cinema também ele significa, de certa forma, um progresso, né? O audiovisual, enfim, ele também traz isso porque ele acelera o universo das imagens, né? Antes nós temos lá o teatro, a literatura, as artes plásticas, enfim, né? E o cinema, ele dá movimento e dinamismo para isso. Então o cinema também simboliza isso. Então, ao mesmo tempo que tu tem, né, uma crítica a isso, tu também tem aquela questão, mas ao mesmo tempo o próprio cinema é o mensageiro dessa modernidade. Então para tu ver para onde vai onde pode ir a reflexão sobre os filmes do Tati, né? Inclusive a obra dentro de uma obra, né? Porque ali tu tem uma função em abismo ali, né? Tu tá mostrando algo que vai inspirar, que vai, né, ser um mote pro personagem, né, progredir a história, né? Outra passagem que eu gosto muito, Jonas, não sei se tu lembra, é quando eles estão, que é quase uma sketch, né, mas eles estão tentando colocar um mastro lá com a bandeira da França, e aí, uma dificuldade, aquela coisa, né, vai pro lado, vai pro outro, cava, não cava, né, tenta erguer, e o carteiro nessa função, ele tá ali para tentar auxiliar qual a melhor forma de tu montar aquele mastro.
Então até... Ele orienta, né, o pessoal ali. Então assim, o Tati nesse filme, ele desenvolve uma ideia anterior, ele avança essa ideia e já apresenta talvez aquele que vai ser um dos marcos do seu cinema, que é o cinema de observação da sociedade, mas com quase um cronista, né, da sua época, mas também mostrando, né, talvez os aspectos positivos, mas também, né, atentando para os aspectos negativos da modernidade. É isso, e eu acho muito bom essa forma como ele quebra essa visão de que o progresso necessariamente vai trazer algo de positivo. Às vezes o que o progresso traz é ruína mesmo, é morte, é a decadência, e inclusive a decadência que o personagem vai se inserindo. Tem uma imagem no filme que eu também lembro bem, que é bem marcante, que o carrossel, como eu falei, o carrossel é esse grande símbolo. E aí, quando o carrossel toma conta da cidade, a feira toma conta da cidade, tem uma partezinha do filme em que eles estão cuidando dos cavalinhos do carrossel, enquanto em primeiro plano está o cavalo de verdade, né, o cavalo real, olhando com um olhar triste, assim, meio abandonado, né? E aí acho que também isso... Exato. Intencional ou não, é uma baita de uma crítica, Exato. né? Até mesmo o animal está sendo substituído, né, pelo mecânico. Exato. É muito bom, né? É sensacional, né? E se a gente for começar a mergulhar assim no filme, a gente vai, né, a ideia é a gente montar essa estante, né? Esse é o nosso objetivo. E bater um papo, mas, né, tanto que, né, tem, sei lá, tem dissertações, tem vários estudos falando também desse filme, que é o primeiro longa do Tati, né? Então, veja, né, a capacidade do diretor em observar que isso daria assim uma ótima crítica, o que também, né, é importante a gente atentar. O Buster Keaton e o Chaplin já faziam usando da comédia, né? O outro diretor e ator que fez muito isso é o Harold Lloyd, né? Então esses três aí são inspirações para o Tati, né? E outra coisa assim que chama atenção nesse filme e nos outros também, né? Porque de certa forma ele acaba reaproveitando esse formato, é que todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Parece que não tem aquele respiro, né, de um falar, que tem muitos filmes, né? Filmes norte-americanos principalmente, né? Um cara fala, agora é tua vez de falar, o outro fala, e tu consegue ouvir, né? Esse aqui tem um falando, aí tem a voz saindo do outro lá no fundo e tudo meio que junto, né? Porque isso aí mostra também o que é essa sociedade, né? A sociedade é assim. As pessoas estão... Aqui nós não estamos falando ao mesmo tempo, né? Respeitando. Mas, né, se tu vai assim num bar, por exemplo, e tem algumas cenas de bar, as pessoas estão lá falando ao mesmo tempo. Inclusive, ele acaba ficando muito bêbado e meio que obrigado a beber. Tu lembra da cena? No momento que ele tá nesse período decadente do personagem. E que daí ele enlouquece, né? Isso aí fica loucura total. Né? Cara, muito, muito bom. Né? E pra onde tu coloca esse filme na estante, cara? Primeira prateleira. Primeira prateleira? Só tem 2 lugares, né? Só tem 2 lugares. Coloco esse na primeira. Olha. Primeira. Vamos deixar na primeira por enquanto. Deixamos na primeira. Tá. Deixar a primeira por enquanto. É o primeiro filme longa do Tati. O filme, ele, além de tudo, né, ele foi indicado ao Leão de Ouro em Veneza e venceu o prêmio de roteiro em Veneza. Né? Então, é um festival, né, porque os grandes festivais, eles são referência, assim, principalmente para o cinema europeu, né? Mas também são uma referência para o cinema latino-americano, né? A gente vê muitos filmes que começam a ter projeção a partir dessa divulgação e circulação por esses festivais. Tu gosta de Carrossel da Esperança? Eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. Eu não sei se eu colocaria na primeira prateleira, tá? Não sei se... Porque, claro, depois tem outros filmes, né? Mas, para começo de conversa, te deixa lá na primeira. Tá, e do título que escolheram aqui no Brasil? Pois é, esse é um... É esperança mesmo que esse Carrossel traz? Esse é um problema, Quase né? uma desesperança, né? Porque eu não lembro se a tradução do título saiu quando o filme foi lançado em mídia física ou se ele saiu no cinema aqui, né? Então eu não tenho certeza se de início foi esse título, né? Ou se depois que eles mudaram o nome. Mas, né? Porque de fato, né? Se a modernidade simboliza esperança, o Carrossel pode simbolizar isso.
mas não é o que o Tati mostra exatamente, né? Então fica aquela coisa meio assim agridoce, né? Ele é sempre um personagem tentando se adaptar, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. É. Então, né, pra se pensar o título, né? Pra ti é Esperança? Não, pra mim não é Esperança. Mas tudo bem. Tudo bem. Fica na primeira prateleira. Deixamos na primeira prateleira? Deixamos. Para destacar também, né, a gente falou da questão do moderno, né, tem esse estudo da Maisie Regina de Luciana Lucas, Imagens do Moderno, Olhar de Jacques Tati, né, nesse estudo ela fala bastante sobre o Meu Tio, que é o... É famoso? Ah, não. Filme. O filme Meu Tio, né? Falava. Seu Carlos Macari. Não, pior é que não tem. Né? Mas, então ela fala bastante nessa questão do moderno, né? Da crítica do moderno, que o Tati coloca em boa parte dos seus filmes, né? Mas em especial no Meu Tio, no filme Meu Tio, né? Que tá por chegar aí. Porque o próximo, o segundo longa-metragem, o terceiro filme dele, se chama Les Vacances de Monsieur Hulot. Título no Brasil, As Férias do Sr. Hulot, 1953. Muito difícil fazer uma sinopse desse filme, né? Porque, na verdade, a gente acompanha o Sr. Hulot numas férias que ele está tirando na estação balneária e a presença dele acaba invocando várias situações hilárias. De certa forma é isso, né? Não tem muito mais do que isso. Eu acho um filme interessante para quem faz gestão em turismo, por exemplo, né? Porque é um filme que faz uma sátira ao turismo e às férias, principalmente as férias balneárias, né? Porque na década de 50 ali, inclusive no Rio Grande do Sul, né, as praias eram um pouco desenvolvidas em sua infraestrutura, né? Eram balneários, né? E na França isso nessa época também tinha muito, né? E aí o Tati, ele escolhe uma cidadezinha lá da costa oeste, né, que sai para o mar, para o Oceano Atlântico, né, e né, escolhe um lugar lá para fazer justamente, né, o filme, né. E tu lembra de alguma coisa desse filme, Jonas? Muito pouco. Para ser sincero, eu tento puxar algo, mas é que não existe, né, uma narrativa ali. Uhum. Me parece que é cheio dessas gags que fala. Gags, pode ser. Né, gags. Turma do Didi aí, né, palhaçada e tudo mais. Mas tá, eu acho que ele ainda assim tem algo nesse filme. Eu lembro alguma crítica que ele faz. Por exemplo, tem um personagem que tá lá curtindo a sua vida burguesa na praia enquanto critica o modo de vida burguesa. Ah, sim. É um intelectual, uma coisa assim. Ele tenta botar algumas pinçadas de crítica ali, mas assim, não é o filme que mais me marcou, eu não lembro muita coisa. Eu acho que ele não vai ganhar uma grande colocação na nossa categoria. Será? Mas realmente... O filme está, olha só, o filme está nos 1001 filmes para ver antes de morrer, que é uma das edições que a gente tem essa aqui, mostra pro pessoal aí, né? Essa que tem o Harrison Ford na capa aí, né? 1001 filmes para ver antes de morrer, que é uma seleção de vários filmes, né? O Tati tem 3 filmes, né? Dos 5 longas que ele tem. Pesado isso aí. 3 estão, 1001 filmes, né? Estão aqui, né? Então, esse é um deles, né? Muito pela criação do personagem do Sr. Hulot. É que ele nasce nesse filme, né? Ele nasce nesse filme. E além de nascer nesse filme, a gente não sabe exatamente o que faz da vida o Sr. Hulot. Então é quase assim, quase um filme que não apresenta a origem do Sr. Hulot, o que ele é, né? A gente sabe o nome, que inclusive, não sei se tu lembra dessa cena, quando ele vai se registrar no hotel, ele usa um cachimbo, né? Uhum. Tem 3 elementos que caracterizam ele, né? Que é o cachimbo grande, o guarda-chuva marcante e o chapéu, né? Então, ele tá lá para fazer o registro e aí o cara pergunta o nome, né? E ele tá com o cachimbo lá e fala Hulot, Hulot, Hulot. E o cara não entende, né? Agora eu começo a lembrar um pouco. E a piada se desenvolve ali. E é muito eficaz, assim, né? A forma desse tipo de piada que, pô, parece uma bobagem, mas na verdade é um pouco isso, né? É um pouco essa tentativa de comunicar algo, mas que às vezes não consegue comunicar nada, né? Então tem muito dessa presença, né? Dessas situações aí, né? E a própria característica do Sr. Hulot, né? Que ele é muito, né?
é muito desengonçado, ele é hilário, né? Ele vai levar as malas para dentro lá do negócio e aí, né, tem uma escadinha e aí ele vai subindo a escadinha e no topo da escadinha tem uma mala que está deitada, como se fosse um degrau falso. E ele sobe nessa mala e depois ele desce. E aí quando ele desce, ele, né, se esborracha todo lá para dentro do hotel, né? Então tem turma do Didi total. Turma do Didi, né? Ou seja, onde o Didi buscou inspiração talvez. Né? Talvez. É muito Mas antes. agora eu fiquei pensando, será que essa impossibilidade de se comunicar, essa dificuldade, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde ele fala ninguém entende, não é uma crítica também a forma como a gente... Sem dúvida. Ninguém escuta ninguém. Sim, porque todo mundo quer falar algo e não quer ouvir. É exato, né? Então esse é um problema sério da sociedade de hoje, né? Pois é. A gente vê, ele está falando isso lá na década de 50, mas hoje nós temos isso. Né? Enquanto eu estou falando uma coisa, eu estou pensando o que eu vou falar e não estou te ouvindo. Não, é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, ó, o Tati, ele é fenomenal nesse sentido, né? Porque esse símbolo, né, que é o personagem do Sr. Hulot, que inclusive ele foi criado junto com o Jacques Lagrange, né, que é um colaborador artístico das obras do Tati, principalmente nos 4 filmes em que aparece o Monsieur Hulot, né? Então o Jacques Lagrange, ele ajuda muito nessa produção do roteiro, né, de algumas sequências cômicas, né? Então o Tati, ele não, né, é cinema, é importante lembrar, né? Ele é digamos, o grande... ele domina artisticamente a sua obra, mas ele tem uma série de colaboradores que ajudam o filme a ter essa grandeza. E esse filme aqui, Jonas... Diga. Ele foi indicado ao Grande Prêmio do Festival de Cannes. E ele foi indicado, em 53, tá? E foi indicado ao Oscar de Roteiro em 1956. Fato, né? Se hoje a gente vê já com surpresa, né, quando um filme internacional é indicado em certas categorias, nós temos Eu Ainda Estou Aqui, né, que aqui já vai ter ganho o prêmio principal. Anora. Lançar o... Espero que sim. Ainda não sabemos enquanto gravamos isso. Mas, né, o Tati aqui, ele já tem essa indicação para roteiro em 56, né, então eu acho que isso é um marco também, né. E tem uma outra sequência aqui que eu tinha anotado aqui, porque eu lembrei, né, quando eu estava fazendo o roteiro, que é a sequência dele indo para o hotel, né, no seu carro, e aí o carro tem um problema lá com o pneu, com a roda, e ele acaba entrando no cemitério. Vocês se lembram dessa cena? Não lembro agora. E aí nessa cena o cemitério tá tendo um enterro, né, e aí tá vindo um entregador de coroa de flores, né, e não sei lá pelas tantas, né, a roda do carro do Tati cai, tá numa poça, num charco, em que quando ele levanta tem uma série de folhas que ficam coladas na roda e formam justamente uma coroa. E aí, né, o entregador lá pega a coroa e leva para o enterro que está acontecendo. Então, até nisso, né, ele consegue provocar uma sensação assim de, né, aquilo, né, dentro de uma tragédia ali que está sendo, né, uma tristeza que está sendo colocada, né, algo, né, ligado ao casual, né, como é o caso aqui dessa cena, né, que eu lembrei que foi muito divertida quando eu assisti, né, e dito isso, vamos classificá-lo? E a nossa estantezinha aí? Nossa estantezinha. Temos lá em primeiro lugar o Dia de Festa. Dia de Festa. E em segundo... Colocaria na primeira prateleira também esse filme? Não, jamais. Mas não colocaria na terceira? Na segunda? Segunda, então. Segunda. Acho que segunda cabe, né? Deixa na segunda. Porque, né, vamos considerar que é o nascimento do Sr. Hulot. E que pode descer, né? Pode descer. Não, mas tudo bem, ele tem pontos que... Mas é pouco marcante, eu achei. Mas tudo bem, se for, é o nascimento do grande personagem dele. Tudo Sim. bem, segunda prateleira. Segunda prateleira justo. Para né, as férias do Sr. Hulot. E é importante falar, agora falando das férias do Sr. Hulot, e eu tenho certeza que esse tu viu, mesmo não tendo combinado contigo antes, que é um filme que saiu na... É um filme britânico, se não me engano, mas que se passa na França, que se chama As Férias de Mr. Bean.
Eu ia falar também, Mr. Bean com certeza é um grande fã de Jacques Tati. Não sei se né? Não sei se ele falou alguma coisa em relação a isso, mas Mas a obra dele fala, né? Lembra muito, né? Exato. Não tem como. Ele pode não querer declarar isso, mas a obra dele declara. Claro. Muita inspiração. Né? E esse filme, As Férias do Mr. Bean, né? Se passa também no meio da França, que tem um carrinho minúsculo, não sei se tu lembra, né? O pessoal vai lembrar. Sim. E aí, é muito parecido. E aí tem muitas coisas assim que se conectam, né? Muito bem. Agora vamos ao filme que alguns consideram o mais marcante, né, do Jacques Tati, que se chama Mon Oncle. Que eu não sei se esse eu vou ficar devendo, tá? Que é o Meu Tio. Teu Tio. Filme de 1958. Traz novamente o personagem, um senhor Hulot, que, né, tem uma relação com seu sobrinho numa casa ultramoderna. É isso. Esse é o filme, né? Esse é o filme. Não precisa falar mais do que está escrito aqui, isso né? Não tem o que falar, né? O filme ele também tá nos 1001 filmes para ver antes de morrer. Quem é que selecionou esses 1001 filmes? É uma série de críticos. Tá, a gente pode historiadores de cinema, críticos, né? O livro é editado pelo diretor geral da obra, né? O Stephen J. Schneider, né? Então, são pessoas confiáveis. São confiáveis, tá? Confiáveis, né? Qualquer lista sempre vai ser discutível, inclusive essa nossa estante. Mesmo né? uma lista com 1001 filmes. Mesmo, né? É discutível. E uma com 8, então, né? Nossa estante aqui. Nossa estante tá redondinha. Então ele tá nessa relação. Ele ganhou o segundo lugar no Festival de Cannes, de melhor filme, né? O prêmio do júri, que é considerado o segundo lugar, né? E talvez a obra, o prêmio principal que ele tenha ganho, né, seja o Oscar de filme em língua estrangeira em 1958, né? Então tá aí, Jacques Tati vence o Oscar. Grande conquista. Por esse filme. Parabéns pra ele. Logo faremos companhia pra ele, né? Eu e tu. Eu e tu, não, o Brasil. 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 Nós também. Nos aventurarmos. E aí, esse aqui tu lembra bastante coisa, né? Cara, nem tanto. É mesmo? Eu acho ele pouco... Mas ele é bom. Mas ele também é difícil tu lembrar, porque não tem uma história pra tu lembrar, né? Uhum. Mas, claro, essas interações dele com a casa... e ele, mais uma vez, né? Tentando se adaptar à modernidade, o personagem... E falhando miseravelmente, acontecendo ali situações inusitadas. E ele tentando interagir com toda aquela casa tecnológica e cheia de... Uma cara maluca, né? E aí ele não consegue, Que é a casa que nós temos hoje. Exato, eu cheguei aqui, o cara deu olho no robô, o robô, tem encomenda pra ti no vizinho. Ele, opa, vou ali ver. Na minha casa não é assim, mas realmente aqui, na casa de Alexandre Macari, é a casa do meu tio, né? Ele não é meu tio, mas é a casa do meu tio. Eu queria ter gravado a chegada aqui, mas tudo bem. Então, isso que eu nem pedi pro robô lá aspirar hoje, né? Foi loucura. Mas voltando, é um filme que mais uma vez, eu sou esse personagem que não consigo lidar direito, eu tento, mas não. Tu vai na feira, isso? Vai na feirinha, sente sabe? O cheiro dos produtos que estão lá. Ainda esse contato humano, sabe? Isso eu acho que é uma crítica que ele faz também, como tá desumanizando as relações, né? É muito mais mediada pela tecnologia e às vezes é só a relação humano-tecnologia e ser humano como outro ser humano, acabou, né? Esquece. E aí a família, ele tá visitando uma família que é do irmão dele, se não me engano. Isso. É difícil de entender o que tá acontecendo, mas é a família do irmão dele. E é uma típica família, assim, acho classe média, né? Mas que quer consumir e mostrar um certo status. E aí a forma que eles conseguem de fazer isso é tendo essa casa totalmente avacalhada, aí, que tudo tem que ter um controle remoto, um botão de acionamento de 1001 utilidades. E aí ele vai ter o sobrinho dele, né? E eu acho que o sobrinho dele se apega, né, a esse modo de vida mais retrô que o personagem principal tem. Tu lembra do sobrinho dele, assim, na escola, que tem a gangue lá dos amiguinhos dele? Tu lembra disso? Exatamente, mas pode falar. Porque isso é uma coisa que eu acho sensacional, que é uma gag, né? Uma gag, né? Que tá lá os amiguinhos do sobrinho do Hulot, né? E aí os carros estão parando, assim, num semáforo, né? E aí, lá pelas tantas, vem o marginalzinho, né? E pum, bate
na parte de trás do carro, faz um baita de um barulho assim, e aí o motorista já levanta, já vai brigar com o cara do carro atrás, e já é uma confusão ali, só pelo esse pequeno contraventor aí, esse menininho, né? Então tem essa ganguezinha, né, dos amigos dele que é hilário, né? Porque isso aí também foge um pouco dessa ideia, né, de que, ó, o tipo de educação que o menino está tendo, né? Então, em choque com essa ideia da modernidade, nós temos ainda essas questões, né? Que muitas vezes não são bem vistas ou cuidados pelos próprios pais, que estão mais preocupados com a tecnologia, a modernidade, o conforto, exatamente. uma série de coisas assim. E o Sr. Lulô, que daí sim, né, nesse filme a gente conhece quem é o Sr. Lulô, porque no primeiro, né, nas férias a gente tem as férias dele, então ele que está mostrando aquele lugar lá que, né, uma série de problemas, né, assim, uma série de situações hilárias, né? E nesse aqui tu vai ver que ele tem essa família, que ele mora numa área mais antiga, mais tradicional de Paris, né, que eu acho muito bonito a forma como o Tati nos coloca nesse filme. Porque a sequência inicial, não sei se tu lembra, né? Você reassistiu pra gravar, é impossível. Não, esse eu não... detalhes na memória? Assim, não, mas é que, como eu te falei, esse foi o primeiro filme que eu vi, né? Dele. Marcou mais. E aí depois eu assisti outras vezes, né? E tem aquela sequência do cachorro. Os cachorros vira-lata de rua, que eles estão andando pelos lugares e aí eles estão numa área mais moderna, né? E eles vão indo até que eles atravessam um muro que está quebrado. E nesse muro que está quebrado eles vão quase se teletransportar para um outro mundo, que é o mundo antigo, tradicional, né? Que é o mundo do passado, de certa forma. E esse choque entre esses dois mundos está em toda a obra dele. Em toda a obra dele, né? Mas nesse filme, no Meu Tio, é onde isso mais fica forte, porque, né, aqui nós temos, numa mesma cidade, esses dois mundos. Uhum. No primeiro lá, que a gente, no segundo filme que a gente comentou, que, né, a gente colocou na primeira prateleira por enquanto, ele tá apenas, né, naquela micro sociedade lá do interior, né, em que tu tem uma passagem, né, invadido por isso e passa, né? Expurgado. Aqui em Paris nós temos isso presente, né? Um choque, né, entre o antigo e o novo, entre o moderno e o tradicional, né, que estão presentes ali no cotidiano daquelas pessoas. E para quem vai a Paris pode perceber um pouco isso também, né? Tem alguns lugares que são isso. Inclusive tem uma crítica muito grande, não sei se você lembra, quando construíram aquela pirâmide lá no Louvre, né, aquela pirâmide de vidro que tem no Louvre, que é bem famosa, né? Aquilo lá foi muito criticado na época porque, né, justamente é um elemento extremamente moderno colocado ali, né, que embaixo virou um shopping center quase, né, em volta de uma construção, né, de muitos anos, né? Então, Paris tem muito disso, né? E o filme, ele concentra boa parte dos esforços dele em mostrar essa relação do Sr. Lulô com a sua família, que está, digamos, se adequando a essa modernidade, enquanto que ele não faz questão. Não faz questão, e quando tenta, encontra uma barreira enorme, né? Uma barreira enorme e muito difícil de ser passado, porque é uma coisa que a gente vive também hoje, né, com os celulares e tal, né, porque, né, as gerações mais experientes, vamos colocar assim, né, elas têm um pouco mais de dificuldade em aprender a velocidade, né, dessa tecnologia que estão criando hoje. Mas eles aprenderam até demais a usar o Zap. Não, eles só aprenderam a usar o Zap, né? Aí, pô, acreditam em cada coisa, né? Mas isso aí... Com todo respeito, alguns não. Mas a grande parte... também naquela casa automatizada, eu lembro do chafariz, né? Sempre que eu recebi... É clássico. Sempre que a mulher ia receber... Uma dona de casa, né? Então é bem um pouco isso também. Sempre que ia receber alguma visita, tinha que ligar o chafariz para mostrar justamente a ostentação. Exatamente, esse status, né? Tinha que mostrar o chafariz. Né? Então aquele chafariz também é um marco, né? E também tem o cachorrinho de madame naquela casa, né? Porque aí que tá, tem os cachorros vira-lata e tem o cachorrinho. O cachorrinho fica do lado de dentro da cerca e os cachorros vira-lata ficam do lado de fora. E tem um momento que eles se aproximam, né? E aí eles estão ali, um querendo trocar contato e tal, mas, né, cada um tá na sua, separado por uma cerca. Uhum. Então, né,
genial, Muito assim. bom. Ó. Isso aí que tu falou, a gente pode pensar também nos dias atuais no sentido de não basta tu ter, tem que mostrar que tem. Exato. Aí publica no Instagram, posta story. É isso, cara. É ostentação pura. Aquela família do. A família do. Como é que é o nome do personagem mesmo? Do Sr. Hulot. Hulot. É que eu sei, né? Mas é que eu não quero pronunciar, porque, pô, Hulot. Aí é isso. E ele não consegue se adaptar a isso. E tudo isso embalado numa trilha sonora do Frank Barcellini, que é a coisa mais linda do mundo, eu acho. Aquela trilha sonora para esse filme, ela é assim tão, ao mesmo tempo tão emotiva, ela transmite uma série de sensações assim, de quase assim de conforto, né? Mesmo nesse mundo em transformação, a música te oferece conforto. Então acho que isso também é um outro ponto que a gente, né, pelo menos para mim, né, faz com que esse filme ele seja inesquecível, assim. Inesquecível. Talvez, claro, se eu assistisse há menos tempo, traria outras coisas aqui, né? Mas de memória é isso que eu tenho assim de lembrança. Tô falando com uma visão de 6 anos atrás também, eu não lembro muita coisa. Mas o que tu quer fazer com meu tio? O meu tio é a primeira prateleira, desculpa. É certo? Assim? É certo, primeira prateleira. Tem outro que o meu interior me diz que eu gostei mais. Mas vamos deixar aí o meu tio na primeira prateleira Deixa por o meu tio na enquanto. primeira prateleira por enquanto. Depois a gente baixa, se for o caso. Se for o caso. Mas a gente vai disputar aqui, vamos ver se é o meu tio ou se é o... Mas eu não vou saber defender o outro. É aquela coisa só da sensação, é só cinto, é só o cutuco que eu achei mais genial na época, mas vamos lá. Muito bem. Mais alguma coisa sobre meu tio? Não, acho que o meu tio é isso, né? É isso. É isso, assista, né? Esse, por isso que eu digo, esse tem que estar na primeira prateleira, porque assim, né? É o Sr. Hulot sendo mostrado aqui na sua, digamos, na sua melhor maneira, né? Na sua melhor forma, porque o filme também é colorido, né? Isso é importante colocar, né? Só o primeiro não é, né? O carteiro. O primeiro não Dia de é, festa. tem uma versão colorizada, mas é posterior, né? O próprio Jacques Tati não viu, né? Nem eu. Nem eu. Eu só vi cenas num documentário que falava sobre isso. E o segundo também não é colorido. O segundo é preto e branco também. Né? Que é o das férias. Das férias é preto e branco, verdade. Isso. Então esse é o primeiro filme colorido. Não lembrava disso. E ele faz muito bem uso disso. Mas tem mais uma coisa que eu lembrei agora. A casa que o Sr. Hulot mora. Porque assim, tem a casa da família e a casa do Sr. Hulot. A casa do Sr. Hulot, ele mora num apartamentozinho que fica no último andar. E até para chegar no último andar, não tem elevador na casa, ele tem que subir uma série de escadarias. Né? E vai passando assim por dentro do apartamento dos outros, né? É uma arquitetura caótica, né? Inclusive isso é A arquitetura é um marco também nos filmes. Isso que eu queria trazer isso, né? Porque tem toda a questão da modernidade dessas casas, que tem questões do design, mas da arquitetura também, e, né, a parte tradicional, que é um outro marco, né? Porque ele consegue fazer muito bem esse jogo do passado e do presente, no caso do filme, né? Mostrando pela arquitetura, né? E aí no filme seguinte Sim, onde isso aparece muito bem. É onde isso talvez seja levado à consequência mais megalomaníaca possível, que é o Playtime, Tempo de Diversão, filme de 1967, ou seja, 9 anos depois do meu tio. Demorou. É um diretor que fazia filmes, levava muito tempo para a produção dos filmes. Com a vida ganha, né? Eu não sei se estava com a vida ganha, mas aí que tá a questão que o Francis Ford Coppola falou dele, né? Ele demorou tempo para fazer o Playtime, porque ele não conseguia ter o controle absoluto das obras que ele queria fazer, que eram anteriores a esse. Ele tinha que bancar. Então ele teve que bancar o Playtime. E o Playtime não foi bem recebido na época. Exato, porque o Playtime é aquele, ó. Mas é bom. O filme transita por cenários futuristas e minimalistas, onde o Sr. Hulot é colocado nessa Paris futurista, alienada e desumana, onde o filme usa essa ausência de diálogos para explorar a desconexão entre as pessoas e a sociedade moderna. É isso. Basicamente é isso o filme também. Isso o filme. Né? E aí ele faz isso, e para fazer isso, aí que tá, né? Porque tem essa história, ou seja, essa premissa, né? Que as histórias vão se desenvolvendo quase como sem história, mas ele teve que
ele não encontrou locações para fazer o filme. Ele andou pesquisando próximo do aeroporto de Orly, né, algumas locações para fazer o filme, não encontrou. E aí ele teve que construir toda uma cidade para fazer o seu filme, que inclusive ficou chamado na época de Tativille. Que hoje existe a Tativille? Aí que tá, essa é uma outra discussão, né? Porque o secretário de Cultura na época, que era o André Moreau, né, que é um importante, inclusive, né, ele lançou um livro chamado A Condição Humana, é um autor importante, mas na época ele era político, ligado à política, né? Ele mandou destruir a Tativille. Então esse talvez tenha sido assim, ó, a maior das tristezas do próprio Jacques Tati, né? E porque o que ele faz aqui no Playtime, que de fato não teve uma boa recepção, foi um filme que quebrou o Jacques Tati, porque ele teve que bancar a construção de uma cidade. Uma cidade com construções, evidentemente, né, com edifícios, com energia elétrica, com estradas, com semáforos. Né? Isso, porque se antes no meu tio era uma casa, agora é uma cidade. É uma cidade. Né? Exato. Então, imagina o que é o trabalho, né, que o Jacques Tati teve para fazer o filme, para que a sua ideia tivesse um êxito, né? E eu entendo que o filme não tenha sido um sucesso porque as pessoas esperavam algo mais com a participação do Sr. Hulot. Eles queriam mais aquele personagem carismático, né, engraçado e tal. E nesse filme ele está presente, mas ele vai aparecendo em alguns momentos, né? Ele não é um filme que se centra no Sr. Hulot. Então, acho que isso resultou um pouco desse fracasso comercial do filme, e até porque nessa época também, né, fim da década de 60, o cinema também vai se transformando, né, vai mostrando outros tipos de produção, a questão do sexo, da violência, ela começa a estar mais presente nas representações cinematográficas, principalmente de Hollywood, mas de outros países também, né, e o Playtime é um pouco uma outra análise da sociedade da época, que não ia tanto para esse lado, né, ia para outro. Tu lembra do Playtime? Ele segue batendo na mesma tecla de sempre, né? Mostrando essa visão moderna dele, essa visão dele sobre a vida moderna, e mais uma vez mostrando esse caráter que deixa as pessoas de uma forma homogênea, onde na multidão todo mundo acaba sendo a mesma pessoa, tu é só mais um, o indivíduo perde a sua singularidade, o contato humano também deixa de fazer muito sentido. Se eu não me engano, tem uma cena em que os atores são substituídos por manequins, né, no Playtime, porque tanto faz, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é só um boneco ali, todo mundo só está cumprindo uma função naquela sociedade, que se for um manequim, tudo bem, sabe? E essa crítica no Playtime é uma que me marcou bastante, eu achei que faz bastante sentido, e que ele mais uma vez continua reiterando essa visão dele sobre a vida moderna, e mais uma vez funciona. E eu gosto muito do Playtime. Eu lembro que como uma obra cinematográfica, quando eu assisti logo depois de Meu Tio, porque eu também assisti na ordem, tanto me marcou mais quanto me pareceu mais agradável assistir ao filme como uma obra assim. É porque é uma obra que continua depois do filme, né? Inclusive o Tati, numa das entrevistas que eu vi ele dar, né, ele fala que claro, né, ele ficou bastante decepcionado por o filme não ter assim atingido um número maior de pessoas na época, mas que os poucos comentários que ele viu, e alguns foram de crianças, né, que falavam que a sensação delas quando saíam do filme é que parece que o filme continuava fora da sala de cinema, né, porque ele está filmando o cotidiano, né? Isso. Só que é um cotidiano numa cidade totalmente criada, mas ultra moderna, ultra futurista, e que tem aquela cena icônica de, não sei se é mais de 40 minutos, que é dentro de um bar, né, que tem uma banda tocando, jazz ali e tal, e ali também a questão dos sons, né, a importância que aquilo tem no filme dele ali, né, as pessoas falando ao mesmo tempo, tudo junto, né. Em vários dos filmes eu acho que tem uma cena mais ou menos assim que vai escalando pro caos, né, e é o que acontece no bar. Assim. Isso, o bar é uma série caótica, né? E muito divertida, evidentemente, né?
Então, esse filme aqui ele é descrito por alguns autores, né? Inclusive nessa biografia escrita pelo Jean-Pierre Guérin, Jacques Tati, né? Não foi lançado no Brasil, né? Foi lançado, essa aqui é uma edição francesa, pela Folio Biografias, em que ele, né, fala, né, dessa questão da tentativa de criar um filme sensorial, né? Ou seja, além de tudo, ainda tinha muito de experimental na produção desse filme. Ponto que era muito comum também em alguns filmes da década de 60, essa questão da experimentalidade, né? Principalmente os filmes do Andy Warhol, por exemplo, ali da década de 60, mostram um pouco isso. Mas aqui no Tati é uma sensorialidade que vai do visual para o sonoro, né? Pela própria ideia, né, da imaginação, né? Porque imaginar uma cidade futurista daquela época é algo incrível. E eu me lembrei de uma cena do filme agora, que não é uma cena, é um fragmento, que é uma hora que ele está mostrando uma das construções lá, e tem uma porta que ela abre e fecha, e tem um reflexo nessa obra, nessa porta de vidro, né? E essa porta de vidro, ela reflete a Torre Eiffel. Sim, eu lembro que a gente comentou isso na época também. A gente comentou, aquilo ali é genial, porque aquilo ali, né, é justamente porque assim, né, como é que tu não precisa falar, se um filme é feito em Paris, tu não precisa botar no início que é Paris se tiver a Torre Eiffel, porque a Torre Eiffel só existe em Paris, né? Então, a forma que o Tati quis mostrar que aquilo ali, e também o choque, né, não se chega a ser da civilização e tal, né, mas aquela Paris da Belle Époque, que é quando a Torre Eiffel foi construída no fim do século XIX, né, com a Paris futurista que ele está mostrando ali. E tudo isso é um reflexo. E acho que em outros momentos do filme o reflexo é algo importante também, que ele trabalha muito Sim. naqueles prédios, vidros e tudo mais. Porque é tudo muito vidro, né? A gente vê, isso, é muito vidro. A gente vê como a arquitetura ela também vai, nessa época já tinha, evidentemente, construções assim, mas como, né, ao longo do tempo, né, os prédios vão ficando cada vez mais envidraçados, né? A gente vê em Londres mesmo, né, os prédios que são, né, tem problemas inclusive em Londres, de prédios que são em formato de curva, porque o sol bate no vidro e reflete em algum lugar. E esse reflexo vai, evidentemente, alterar um pouco ali a própria questão da natureza presente naquele espaço, né? Então, o Playtime é genial, né? É genial. Eu lembro que eu gostei mais que meu tio. Não tenho capacidade para defendê-lo aqui agora. Mas é um filme que também... Mas... É um filme que também tá nos 1001 filmes por antes de morrer, né? Então já tem um ponto aí. Exemplo do meu tio, exemplo do As Férias do Sr. Hulot. E o Dia de Festa não está. O Dia de Festa não está. Essa lista já perde credibilidade. Mas é que é aquilo que muitas vezes, né? Até quando eu falei do Tarantino aqui, né? O filme do Tarantino que eu mais gosto, ele não ficou na primeira prateleira no estante Cinemark. A gente tem que entender, né? Que às vezes aquela experiência que eu tive, né? Sim, perfeito. É aquele momento, né? Mas onde a gente colocaria o Playtime agora? Então, por momento, no momento atual, no momento que eu assisti, eu colocaria na primeira prateleira. Eu também colocaria na primeira prateleira. Né? Mas eu não tiraria nunca o Dia de Festa. Eu tiraria o Dia de Festa. Porque o Meu Tio é aquele filme icônico, né? É o filme... Tudo bem. É o filme que tu tem o Sr. Hulot apresentado, tu tem a repercussão, né? O Tati, inclusive, conseguiu fazer o Playtime porque ele fez o Meu Tio. Mas a gente vai considerar aqui o que a nossa subjetividade, o nosso sentimento, nossa humanidade, ou fatores externos e questões da crítica cinematográfica, da história do cinema. Aí que tá, se for pela questão da experiência, da sensibilidade, o Meu Tio, pra mim, ele não sai nunca do primeiro lugar, porque foi o primeiro filme dele que eu vi, né? É um filme que eu revi várias vezes também, então tem esse ponto, né? Aí o Playtime baixaria, mas, né, é muito difícil, assim, é uma situação que a gente tem que entrar no consenso, né? Porque assim, a questão, o que eu penso do Carrossel da Esperança? Que eu acho que é um baita filme, um filmaço. Só que ele parte da ideia que já existe o curta.
Nada se cria, né? Se cria. O Playtime é uma amostra que se cria. Não, eu sou um cara, é fácil de lidar comigo, cara. Eu posso ceder. A gente pode botar o Playtime na segunda. Eu acho injusto ele estar ao lado das férias do Sr. Lô. Tá. Mas a gente pode colocar ele na segunda prateleira. Deixar Não quer deixar na terceira, né? Não, pelo amor de Deus. Não, Playtime. Eu acho que nem o Playtime nem as férias do Sr. Lô, eles podem sair da... Até porque o que vem por aí é bem pior. Então... Playtime. O que veio, como assim, é pior? Não, é menos Não melhor. é nada marcante, né? Menos melhor, tudo bem. Todo mundo erra a mão alguma vez na vida, né? Mas então tá. Então, como é que tá a nossa prateleira aí? A prateleira então ficou, por enquanto, né? O Dia de Festa. Ela fica aqui? Tá aqui, né? Tá Dia aqui. de Festa Aqui. e meu tio. Na do meio, por enquanto, tá o Playtime e as férias do Sr. Lô. E mais abaixo, né? O carteiro. Tá, beleza. Vamos assim. Vamos seguir. Vamos assim. Tá. Eu acho que a primeira prateleira definiu, né? Definiu, fechou. Por Agora que tu fechou. fala. Agora Tu fechou. acabou de falar que não tem coisa pior que vem? Eu nem acho tão ruim assim. Não. Ainda vem coisa boa. Ainda vem. Cara. Bom, vamos lá então. Vamos. Filme número 6. Filme lançado em 71. Eu esqueci desse. Esse é bom ainda. Eu tava falando dos outros. Espere. Esse aqui. Esse é bom, esse é bom. Esse aqui é muito bom. Esse é muito bom. Eu tinha esquecido. É muito bom porque ele desenvolve algo que ele faz no Playtime, mas aí com carros, né? Esse aqui se chama As Aventuras do Sr. Lô no Tráfego Louco. É o título do Brasil. Mais brasileiro impossível. É assim, ó, a gente precisa fazer com que as pessoas vão ao cinema assistir esse filme. E aí bota esse título extravagante, né? O Sr. Lô se metendo em altas confusões. Porque o filme se chama Trafic. Trafic. Né? Seria tráfego, né? Objetivo. E aí o Lô tá de volta aqui. O Sr. Lô, nesse filme, ele é um projetista de carro, em que eles criam um carro e tem que levar esse carro da França até Amsterdã, onde vai ser realizada uma feira internacional de automóveis. Só que daí, nesse caminho, um monte de coisas acontecem, né? É um road movie. É um road movie. Do Didi. Eu acho, né? Eu não lembro se eu vi algum road movie do Didi, mas... Não sei também. Os Trapalhões pode ser uma outra boa aí da gente fazer, né? Um instante aqui, né? A gente tem todos os filmes aí, uns 40 filmes. Então, nesse filme, que de fato é um road movie, né? Tu tem aí o Sr. Lô, sempre com as suas piadas pontuais, né? Assim, não é aquele humor paspalhão, é aquele humor que te solta o sorrisinho no canto da boca, né? E aí tu tem aí uma equipe que vai levar esse carro, né? E aí a primeira coisa que acontece nesse caminho é que fura o pneu do caminhão que está levando o carro. Aí eles precisam trocar o pneu, né? Só que não tem um pneu, não tem, né? Eles não conseguem trocar porque, né, o caminhão ele está na beira da estrada e os carros que estão passando ali em volta passam muito rápido. Então é a questão da velocidade, novamente aqui, né? Mais uma vez presente, mas daí com os automóveis. Isso. E depois a outra coisa que acontece é falta combustível, aí tem que achar um posto de combustível não sei aonde, e aí o Sr. Lô que vai em busca do combustível, né? E também tem uma mulher que ajuda nesse processo, que ela que faz a ponte entre a indústria automobilística e o festival que vai ser, a exposição que vai ser feita a esse evento lá em Amsterdã. Depois tem porque para ir de Paris até Amsterdã, tu tem que passar pela alfândega da França para a Bélgica, que daí já tem uma confusãozinha, e depois uma outra, né, da Bélgica para a Holanda, que tem uma outra confusão, que é a questão linguística, né? Porque, na Bélgica ainda falam francês, mas na Holanda eles não falam. Mais uma vez ele é uma vítima desses novos tempos, né? Uhum. Dessa vez o mundo cheio de carros ali, e o tráfego louco, o tráfego maluco, como é que é o nome? Tráfego louco. Tráfego louco, se torna quase que uma prisão para ele. Mais uma vez ele não consegue lidar com esses novos tempos. É importante ressaltar que a gente vem falando aqui, né, de como são filmes de comédia, como são engraçados, mas você que se interessou e vai assistir, ninguém vai morrer de rir, tá?
Não vai, né? Não é aquele negócio de, pô, jogar no chão, cara. Só se tua vida estiver num momento muito abençoado e tudo é festa. Não é um todo mundo em pânico. Não é, sabe? Pô, às vezes é um humor até meio inocente, né? Do bem. Humor do bem, humor bem feito também, bem né? Bem feito. Mas... É meio circense, assim. Exato. Né? Isso é importante que tu traz, né? Porque o Jacques Tati, ele tinha essa relação muito próxima com a ideia do circo. Que vai estar no próximo filme dele, inclusive. Esse negócio corporal, corporal, assim, exato. Ele é um cara grandão. Exato. Desajeitado. Isso é fundamental, né? Eu acho que é importante a tua sinalização para o pessoal que não assistiu nenhum filme do Jacques Tati ainda, porque de fato é isso. Até porque a gente está falando também de filmes de outra época, né? Perfeito, isso. Que também faz, né, que o humor seja visto de uma outra forma, né? Mas pra época era muito engraçado. Imagino que sim. Pô, botar o tráfego louco, né, as aventuras, claro. Pô, né? Então, ainda assim foi um filme que não fez sucesso. Não fez sucesso. Não fez sucesso. Não, e ainda assim, falei inocente, mas não é inocente no sentido da piada. E da crítica, mas assim, a crítica existe, né? Exato. É um cara que ele sabia o que estava fazendo. Né? Não é inocente, não. Não é inocente. Depende do ponto de vista. Talvez o termo para a ideia da comédia seja aquela comédia de bom coração. Isso. Sem malícia, né? Malícia, palhacinho. Isso. Mas a crítica tá forte tá ali. Cara, exato. Não é superficial. Até porque, olha só, quem é que critica a indústria automobilística no início da década de 70, cara, na época que o mundo estava sendo tomado por carros? É isso, sabe? Né? Eles sabiam onde estava atirando. Exato, né? Exato. É importante lembrar que no Brasil, no caso, as grandes obras ali que foram feitas, né, na década de 70, ali a construção de boa parte assim das rodovias, né, das BRs, né, das pontes, na ponte Rio-Niterói, enfim, né, isso, né, teve como consequência também, né, a desestruturação do sistema ferroviário brasileiro. Então tu investiu numa coisa, mas tirou a outra, que hoje poderia ser uma grande solução, inclusive, os problemas de trânsito que nós temos. E ali ele já estava mapeando isso. E mais uma vez ele mostra que falar em progresso nem sempre é falar em coisa boa, né? Pode vir tanto de coisas horrendas junto a esse progresso. E aí essa série de desaventuras que acontece, que eu acho que mais que aventuras seriam desventuras em série, né? Bom termo. Desventuras, porque vão acontecendo várias coisas nesse caminho, né? Inclusive essa mulher aí que faz a ponte, ela só fala inglês, o Tati não fala. Então, a questão da linguagem aqui nesse filme ela é muito importante, né? É outro ponto que se repete na obra dele. Também, é a questão da comunicação. Comunicação, né? Isso. Né? A dificuldade de comunicação. E deixa eu ver se tem mais alguma. O filme foi indicado ao BAFTA de música. Então aqui ele acabou não vencendo, mas tem essa indicação ao BAFTA, né, que é um prêmio britânico, né, que seria o Oscar britânico, né, assim, de certa forma, né. E uma coisa que eu acho que é importante aqui a gente colocar que é aquela crítica que o Tati faz, que é como as pessoas mudam a sua personalidade ao entrar dentro de um carro e ter o volante em suas mãos. É quase aquela transformação que existe numa animação anterior do Pateta, né, que é o Pateta no Trânsito, que faz uma brincadeira ali com o médico e o monstro, né, que ele se transforma do Sr. Walker para o Sr. Walker para o Sr. Weller, né, que o Weller seria justamente a direção, né. E o Pateta faz essa crítica lá nos anos 50, se não me engano, e o Tati busca e faz melhor ainda aqui, né? Porque aqui ele amplia essa ideia, né, de quanto que as pessoas, né, se transformam negativamente ao estarem no volante. Atualíssima. Isso aí só piorou, né? Piorou muito. Né? São poucas cidades que as pessoas, por exemplo, param o carro com calma para que um pedestre possa atravessar na área onde o pedestre deve atravessar. É isso. Então, cara, eu gosto muito de algumas passagens desse filme. Eu lembro que aqui a minha memória é um pouco mais difusa, assim, né? Mas tem uma cena em que
tudo que tem spoiler, né, pessoal? A gente tá falando de filmes, né, da década de 70 e tal, né? Mas na cena final, quando eles conseguem chegar lá nessa feira, a feira já tinha acabado, né? Eles não conseguem chegar a tempo, né? Porque tem o que faz com que eles atrasem, né? Além de furar pneu, de faltar gasolina, tem um grande acidente no meio do filme, que é quase aquele acidente cinematográfico, em que um monte de carro acaba sendo envolvido, inclusive o caminhão que estava levando esse carro, né? E o carro que estava lá dentro acaba sendo avariado. E nessa avaria eles precisam encontrar um mecânico, uma cidadezinha próxima ali, para que possa arrumar o carro para que eles levem até o lugar. Então nessa travessia toda, perde-se muito tempo e tal, e ao chegar lá, né, o Tati, no caso o Sr. Rouleau, né, chega no lugar, né, e vê tudo já meio abandonado, o galpão abandonado. Pausa. A gente falou em algum momento que nós estamos falando do diretor, e que é ele que é o ator também. Eu acho que não. Eu acho que a gente está só falando naturalmente, como se fosse óbvio, né? E não é óbvio, né? Não é óbvio. O Tati é o Sr. Rouleau, né? Ele tanto é o diretor como ele é o... Talvez a gente não tenha falado, porque como eu falei do Chaplin, do Buster Keaton, exato. que também é o diretor e o ator, né? Aqui se repete isso. Isso, se repete isso. Só que talvez não seja tão óbvio quanto a gente... Talvez não seja tão óbvio. Mas aí fica, então... Desculpa interromper teu... Não, mas eu acho que é importante a tua colocação, porque é o mesmo, né? Isso. Então, inclusive, né, o Sr. Rouleau, ele é mais famoso que o próprio Tati. Então ele, de certa forma, esconde a figura do diretor e do ator, né, na figura desse personagem que ele criou e que se tornou um ícone do cinema mundial. E aí nessa cena que eu estava falando, que é nesse galpão, né, o Tati vê dois protótipos lá, e num deles ele resolve entrar. E quando ele entra e bate a porta do carro para fechar, o carro vira de cabeça para baixo e é só metade do carro. Porque exatamente, né, é uma amostra naquela feira, né? Ou seja, são carros para o futuro, né, que iriam ser lançados e tal, né? E a cena final também é muito marcante, que é a cena em que o Tati é demitido, né, do negócio por chegar atrasado e tal, e ele e a mulher, que fala inglês, né, eles saem na rua e começa a chover. E aí ele abre o guarda-chuva, acho que pela primeira vez, né? Ele abre o guarda-chuva, porque o guarda-chuva sempre tá com ele, nunca chove, né? Então ele abre o guarda-chuva pela primeira vez e começa a andar pelo labirinto de um estacionamento que é tomado de carros. Isso. E junto com aquilo, um monte de outras pessoas com os guarda-chuvas estão lá no meio daquele labirinto de carros. Aquilo ali pra mim é lindo demais. Bonito mesmo. E só essa cena aí faz com que o filme esteja na prateleira do meio. Do meio. Aqui a gente vai ser unânime. Porque eu acho que não tem, né? Aquela cena ali nem que tu pegue só essa cena, né, pra assistir. Mas que ela é lindíssima. O filme todo é gostosinho. É gostosinho. Ele é. Seria o filme mais gostosinho dele? Talvez seja o filme mais gostosinho do Tati. Pra uma tarde chuvosa de entretenimento. Os filmes dele em geral tem 1h30, também não são filmes muito longos, né? O Playtime, eu tô louco, é mais longo. O Playtime é um pouco mais longo. Mais longo. Mas não chega a 2 horas. Não chega a 2 horas. Não. Que tem 40 e poucos minutos só daquela cena do bar, né? Então também isso estende um pouco. Bom, sétimo filme do Tati, 1974. Esse é um filme feito para televisão sueca. O Tati ele não conseguiu o financiamento para fazer um filme para o cinema, que é o que ele queria. Ele queria fazer um filme para o cinema, mas não conseguiu recursos, né? Porque ele ainda estava se recuperando lá do estrondo que foi o fracasso retumbante do Playtime, né? O fracasso, né, de bilheteria, né? E aqui, então, a TV sueca, admiradora do trabalho do Tati, contrata ele para fazer esse filme chamado Parada, de 1974. O que tu lembra desse filme? Parava por aí já. me refresca a memória do Parada, porque eu lembro que eu assisti e acho que são esquetes, né? Isso. Não é um filme como os outros. São várias esquetes, mas que tem uma linha que é a linha do circo, né? Tem a plateia. Exato. Então o filme ele experimenta um formato diferente aqui, né? Ele faz uma espécie de docu-ficção, né? Ele mostra coisas do circo, ele filma ao vivo e ele também tá lá, ele aparece
no Picadeiro várias vezes, né, junto com outros artistas e tal, e o filme ele vai fazendo assim, uma série de situações no mundo do circo, né, mas o que ele quer deixar bem claro na obra é que o que acontece no mundo do circo também acontece com a plateia. Né? Ele faz essa relação, né, entre o que seria ficção com a realidade. Ele dá uma pinçada nesse ponto aqui. Talvez com não tanta efetividade, né, mas é algo que ele procura fazer, que fica claro principalmente numa cena em que ele está mostrando lá o mágico no picadeiro. O mágico começa a fazer lá a sua mágica, né, e aí para do nada, vai para a plateia e tem um cara aqui na plateia, alguém que está assistindo, que pega e faz uma mágica também. Né? E aí ali, né, é que se gera a comédia, né? Dessa relação entre o que a gente está vendo, o que a gente é, né, e essa relação aí, né? Mas é um filme muito nostálgico, né? É um filme que tem uma carga nostálgica muito grande, e como o Tati ele era um artista corporal, ele tinha essa relação circense muito próxima, ele também a própria ideia da sala de música, né, que é um outro tipo de arte que foi se perdendo. Esse filme ele faz uma relação entre essas duas artes, né, a sala de música e o circo, né, que estavam indo já para digamos, um outro lugar, né, ou estavam ficando no passado. Me parece quase uma homenagem. Exato, é uma homenagem bem bonita, né, que ele faz. E ao mesmo tempo que ele é contratado pela TV para fazer essa homenagem, ele faz uma espécie também de uma crítica à TV. Né? Porque a TV, ela simboliza, né, essa invasão que ela tem na vida das pessoas. Né? As pessoas, elas não saem, por exemplo, para ir ao circo, à sala de música, ir ao cinema, por exemplo, você sai da sua casa e vai até esses lugares. É como se fosse uma ideia de sociabilizar e ir a um evento. Outras pessoas. Né? Exato, e a TV não é isso. Pelo menos essa TV dessa época, né? Hoje a gente sabe que as pessoas se reúnem para ver Big Brother, né? Ter jogo de futebol, né, e tal. Mas, né, nessa época aqui, né, é um pouco diferente a pegada, né? Eu gosto também, Jonas, da questão das 3 piadas que ele faz, que ele repete, que são piadas que são sketches, né? São quase gags, né? Mas, né, são sketches porque tem um começo e um fim, assim, bem definidos, né? Que ele faz em relação ao universo do esporte. Porque o Tati era um cara que gostava muito de esporte. Jogou rugby. Jogou rugby, gostava de futebol americano, de futebol, enfim, né? Era amigo do presidente do Bastiat, que vai ter no próximo filme dele, né? E ele tem 3 passagens nesse parada em que ele faz aquela questão do humor corporal, né? Em que ele está só com o corpo dele, com os seus gestuais, ele faz uma brincadeira, né? Ele faz isso com o boxeador. Tenista. Com o boxeador ele faz, lembrando também que o Chaplin fazia muito isso, né? Mas faz com o boxeador, faz com o tenista, que é onde se tem muito destaque, porque ele faz aquelas sequências em slow motion. Se eu lembro mais até. Agora pensando aqui. Que ele tá lá sacando, recebendo, fazendo tudo em slow motion, é muito divertido, né? E também com o goleiro. Não sei se tu lembra dessa do goleiro. Vagamente. Procure no YouTube que tem só essas passagens aí exclusivas do Jacques Tati fazendo, né, as suas brincadeiras com essas profissões aí, goleiro, tenista e boxeador, né? E eu acho isso é muito, muito legal, assim, dele ter colocado nesse filme. Além, claro, de fazer a simbologia com o palhaço e com outras artes circenses, né? Lembrando que o Chaplin também tem um filme que é sobre o circo, né? Então, também é uma outra conexão assim, que a gente pode fazer. O Chaplin e o Fellini, né? São outros, né, artistas que têm muita relação com o circo, né? E esse filme aqui, como ele foi feito para TV, os recursos eram bem menos... era diferente, né? Modestos, né? Então, é tudo muito artesanal, eram só 3 câmeras, tudo feito... ainda que tenha uns efeitos visuais ali numa cena com os malabaristas, né? Não sei se tu lembra que eles estão na frente de um tablado branco, assim, e eles começam a fazer malabares, um em cima do outro, né? E ao mesmo momento que eles fazem os malabares, começa a pintar a tela com o uso de efeitos visuais. Acho que é o único momento do filme que tem isso, né, presente, né? E eu gosto do Parada, mas
Mas vamos deixar na terceira. Eu acho que até por não ser um filme de cinema, ser um filme de TV, um filme feito com recurso, é uma bonita homenagem. Um filme que merece ser visto, sem dúvida alguma, né? Mas não visto de primeira. Né? Esse tu deixa pra ver depois que assistiu aos outros que estão mais acima na estante. Se você está encantado com o Jacques Tati, aí pode avançar, né? Pode avançar no Parada, né? Isso. Mas fica na terceira pra TV. Algo mais no Parada? Não. Parou por aí? Parou por aí, minha memória tá fraca agora, né? E os dois últimos, inclusive esse próximo, foram os dois últimos que eu assisti, provavelmente, né? Porque eu assisti na ordem. E são os que eu menos lembro. Pouco marcantes E também é difícil lembrar a história desses filmes, porque não tem. Não existe história, né? Não tem histórias, né? Baita fria que me botou aqui. Né? Mas vamos lá, vamos seguir. Falta um, que é o Forza Bastia, filme de 1978, mas que foi lançado posteriormente, só depois que Tati já tinha morrido. E aí foi co-dirigido pela sua filha, Sophie Tatichev. Né? Porque era Jacques Tatichev o nome dele, né? Ele resumiu pra Tati que fica melhor. Carinhoso. Né? E o que tu lembra do Forza Bastia? Que nem nosso Macari, que é o Mac. O Forza Bastia. Aqui é o Cinemac. Né? Cinemac. É um documentário? Um time de futebol? Imagina tu torcer pra um time de Faxinal do Soturno. Dona Chica, Dona Francisca. Eu sempre me atrapalho. Faxinal do Soturno seria o meu rival. Teu rival? No futebol. Tá bom, mas então imagina o teu time lá de Dona Chica jogar contra uma potência lá de Faxinal do Soturno. Existiu esse jogo. Eu documentei. Olha aí, viu? Tá no livro lá que o João lançou, né? Olha aí. Então, pessoal, vou botar aqui a capinha aqui do livro, pessoal, né? Poder acessar teu trabalho também, né? Isso, perfeito. O Forza Bastia é um documentário que foi feito a pedido... Isso, eles iam jogar contra o PSV. Exato. A final da UEFA Cup. É verdade. Que não é a Champions, tá? Só pra não misturar, a UEFA seria a nossa Sul-Americana, que seria, né? O que seria hoje a Liga Europa, né? Isso. Seria a Liga Europa lá na Europa, né? E aí o Bastia, que é um time pequeno lá da França, né? Do sul da França, ele acaba conseguindo chegar até a final e aí enfrenta uma potência da época, que era o PSV Eindhoven, né? E eram jogos de ida e volta, e o Tati é convidado para fazer a documentação do primeiro jogo, o jogo de ida, que foi na cidade de Bastia, a convite do amigo dele, o Gilberto Trigano, né, que era o presidente do Bastia na época. E o filme se resume mostrando essas preparações da torcida, do ambiente e tal. O filme tem 20 e poucos minutos, se eu não me engano, mas dos 20 e poucos, 5 são do jogo em si. O resto tudo é preparação da cidade, a festa. Eu lembro de uma cena dos caras, dos torcedores do Bastia subindo lá na cruz da igreja e colocando uma bandeira do Bastia lá em cima, né? Mostra muito esses preparativos, assim. E eu lembro que choveu muito nesse filme, não sei se tu lembra disso. Não lembro, vou ser bem sincero. Infelizmente, porque a minha contribuição tá pouca agora. Que o estádio... E como foi o jogo? Eu lembro como foi o jogo. Exato. Ganhamos ou perdemos? Tu torce pra qual aí? Bastia, sabe? Torcer pelo mais fraco, sim. O jogo terminou empatado, 0x0. Já é uma vitória. Mas que não tinha condições de jogar, aí que tá, né? O juiz autorizou, choveu muito, assim, ó. E as cenas, assim, do campo, era quase uma piscina olímpica, era algo, né? E quando parava, começava a criar barro, e o jogo começou, o juiz autorizou o jogo, começou o jogo com aquele barreiro, assim. Era jogo de campeonato gaúcho raiz, esse sim. Fala que o Campeonato Gaúcho é raiz hoje? É raiz nada. Raiz é ver esse jogo aí, Bastia versus PSV lá em Bastia, né, em 78. E no jogo de volta tem informação? O jogo de volta não tá no documentário. Mas aí... Eu pesquisei, né? Eu pesquisei pra fazer a gravação aqui, né? E aí? Não, o PSV venceu o jogo de volta em Eindhoven, 3x0. Então o Bastia acabou sendo o vice-campeão. É um grande feito. Um grande feito, né? E, ter segurado o PSV lá no jogo de ida também, porque o PSV atacou bastante. Os maiores títulos do meu franciscano lá são 2 vice-campeonatos também. Viu? Então eu fiz sem saber, eu fiz uma boa relação, então. No campeonato estadual amador. Talvez eu tinha que fazer uma comparação do franciscano com o Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria, não foi com o Inter de Santa Maria, mas já jogamos contra também. Ganharam?
Perdemos. Tá, então talvez Foi seja... jogo duro. Não, acho que não ganhamos mesmo. Contra um grande Inter de Santa Maria. Minha memória é muito fraca, como vocês podem ver. E... Não, é um rapaz novo, né? Cabeça toda ferrada pelo TikTok. E o cara escrevendo uma tese agora também, tem isso, né? Não tá acontecendo. E, bom, aí mostra muito essa paixão, assim, do Tati pelo esporte e tal, né? Ainda que eu não tenha informação se ele era torcedor do Bastiat, acredito que não, né? Que ele foi porque era amigo do cara, do presidente, né? Mas ele gostava de esporte, né? Mostrar essa questão da torcida em si. Acho que isso é o que faz o futebol e é isso que não se pode perder hoje, né? Que é a importância que tem a torcida num jogo de futebol. Claro. Mas, Jonas, vamos deixar o Força Bastiat na última Vai prateleira. ficar, infelizmente. Porque eu acho que fica legal Apesar também. de que, pô, legal. Um documentário sobre futebol. Time pequeno, muito massa, cara. Mas... É que aqui também ele não chegou a concluir, né? Quem concluiu foi a filha. O Tati morreu em 82, né? Então ele não viu o Grêmio ser campeão do mundo. Né? Ele não... Tati era gremista. É, por isso que às vezes essa questão nostálgica aí tá bastante presente nas obras dele, né? Tá, beleza, não era. Ah, cara, bom. Fechamos nossa estante. Fechamos nossa estante, ficou bonitinha, redondinha. Primeira prateleira, então, nós temos o Carrossel da Esperança e também o Meu Tio. Na segunda prateleira, nós temos quais filmes, lembra? Lembro, temos as Férias do Sr. Lô, temos o Trafic e temos também, com toda a certeza do mundo, o Playtime, que deveria estar numa prateleira 1,5. Talvez se fosse a prateleira do Jonas, estaria o Playtime e o Playtime e o Dia de Festa, né? O Carrossel da Esperança. Na minha estaria, né? O Meu Tio e o Playtime, né? Mas aqui fechamos. Como aqui é a estante Cinemek, é uma questão muito democrática, a gente chegou a esse consenso. É minha também essa aqui, eu tô total de acordo. E fechamos na terceira prateleira, então, com os dois curtas-metragens dele, né? Que é o do Carteiro e também o Força Bastiat, e o filme feito para televisão, Parada, o que é legal, porque na última prateleira seriam os filmes, assim, pra gente ver depois de ter uma certa familiaridade com o diretor, né? Na primeira lá a gente diz assim, assistam esses, que esses são, né, as obras marcantes do diretor, e na segunda, obras também de extrema qualidade, mas que podem ser vistas já com uma certa experiência nesse diretor, né? Acho que a gente fecha bem a nossa estante. Jonas, muito obrigado pelo teu aceite, pela participação, estará presente futuramente, já estamos negociando aí. As arestas estão sendo aparadas. Filmes que estão mais vivos na memória dele também. Isso. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de aparecer pela primeira vez aqui nesse canal. Eu preciso deixar claro que Macari roubou, porque ele falou que a gente não precisava reassistir aos filmes. Era o que a memória trouxesse. Mas a quantidade de detalhes que ele trouxe, logo ele que assiste a 500 filmes ao dia, vocês não têm noção. É muito filme que esse cara assiste. Ele lembrar com essa riqueza de detalhes. É que eu vi um documentário. Alguma coisa tinha. Eu assisti um documentário. Eu vi na inocência. É que aí que tá, né? Desarmado. Eu assisti um documentário que se chama Nos Rastros do Sr. Hulot, que foi dirigido pela filha dele, a Sophie Tatichev, né? E aí, nesse documentário, algumas coisas me vieram à mente, porque... Mas pra ti aconteceu isso, a gente falava aqui e veio, né, à mente, porque a memória é isso, né? Porque também é um exercício de memória que a gente tá fazendo aqui, Perfeito. Né? Mas vídeos curtos estão acabando com ela. Fica a crítica aí. Fica a crítica, né? Só para encerrar, né, também temos esse livro aqui que é bem legal, né, do Cahiers du Cinéma, escrito pelo Michel Chion, que é sobre o Jacques Tati, fala da obra dele, né? E, né, novamente, o que fazer? Não estamos recebendo nada da obras-primas, mas aqui a gente faz questão de valorizar o belo trabalho que fizeram em lançar em mídia física a obra completa do Jacques Tati. E se você gostou aqui do nosso bate-papo, se assistiu até aqui, provavelmente tinha gostado alguma coisa, né, Jonas? É isso aí. Né? Curte lá, dá aquela moral, compartilha com os amigos. Comenta a tua estante também, né? Comenta a tua estante. O que tu já viu do Jacques Tati? Nossa estante está muito errada ou é por aí mesmo, né? Enfim. Não tá errado. Fique bem, cuide da sua saúde e, claro, sempre assista a ótimos filmes.